Boa noite a todos. Olha só a surpresa, sou eu aqui. O Edinho hoje vai estar também, mas de uma outra forma. Eu vesti a minha melhor roupa para estar apresentando aqui para vocês. Muita alegria estar com todos, mesmo de forma virtual, né? E meu desejo é que Deus esteja cuidando de vocês, que vocês estejam em família, que todos estejam bem. Vamos cultuar o Senhor juntos, né? Mesmo à distância. Vamos adorá-lo, vamos engrandecer o nome dele. Eu gostaria de fazer uma oração para então nós iniciarmos com o louvor, ok? Vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado mesmo, Pai, porque o Senhor tem sido fiel com a gente. O Senhor é bom com todos nós. Eu venho te pedir, Deus, que o Senhor abençoe, o Senhor santifique, Deus, consagre esse momento, esse tempo que nós vamos dedicar ao Senhor. Que o Senhor alcance cada um onde eles estiverem, na casa deles, junto à família deles. Que o Senhor, Deus, abençoe aqueles que vão ouvir agora e aqueles que ouvirão posteriormente e verão esse culto. Que o Senhor abençoe a todos de uma forma especial, da forma como só o Senhor sabe fazer. É no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Boa noite, irmãos. Mais uma vez, nós estamos aqui, olha nós aqui, outra vez, juntinho com você para podermos cultuar ao Senhor. Semana passada nós recebemos instruções valiosas, preciosas a respeito da palavra de Deus, como de costume tem acontecido. A Igreja Presbiteriana tem esse fundamento de ensinar a Bíblia aos fiéis. E nós temos sido edificados muito através dos sermões que têm sido pregados ao longo de todo esse tempo. Nós temos conversado um pouquinho sobre a história de Neemias. Pastor Edjardes tem compartilhado com a gente, Pastor Edinho tem compartilhado com a gente sermões edificantes para a nossa vida. E na semana passada nós somos desafiados, na verdade, através das instruções bíblicas, a não ser inocente, a saber como reagir diante dos problemas, diante do caos, diante do medo, diante da dificuldade, e também refletirmos qual é a nossa obra, qual é a nossa missão, o que Deus tem colocado nas nossas vidas como a missão para que nós pudéssemos desempenhar e através dessa missão glorificarmos o nome dele. E na semana passada um texto do livro de Neemias foi lido e eu guardei esse texto na minha mente e eu gostaria de compartilhar com você para a gente iniciar esse culto e refletirmos em cima desse texto. Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 9, que diz assim: o que eles nos queriam era nos meter medo para não continuarmos o trabalho. Agora, ó Deus, aumenta as minhas forças. Sanbalate queria botar medo em Neemias, então escreveu muitas cartas para ele para o amedrontar. Mas Neemias sabia em quem confiar. Ele confiava em Deus. Assim como eu e você precisamos também confiar nosso Deus, confiar a nossa vida, confiar a nossa existência, confiar tudo o que se passa em nosso coração e em nossa mente ao nosso Deus, que tem nos sustentado e nos abençoado durante todo esse tempo. Que você tenha a sua vida fortalecida através da palavra do Senhor e que você recorra sempre ao Senhor. Num tempo de dificuldade, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde as respostas são incertas, onde existe muita dúvida a respeito de tantas coisas que se vê nos noticiários, que você tenha as respostas que você precisa para direcionar a sua vida na palavra de Deus. Amém? Vamos cultuar ao Senhor nessa noite, vamos louvar a Ele através de cada canção. Eu gostaria de convidar você a fazer isso com todo o teu coração, junto com a sua família, nesse momento e junto conosco aqui. Amém? Viestes à terra, pra que eu pudesse
totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. És maravilhoso para nós, Senhor. Nós te louvamos por isso, pela tua bondade, as maravilhas do Senhor, que o Senhor tem realizado em nossa vida, em nosso lar, em nossa comunidade, Senhor, na vida dos teus filhos, daqueles que buscam, que clamam, que temem ao Senhor. Muito obrigado. Nós depositamos a nossa confiança em Ti, Senhor. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, e com furor nos prova o tentador, com artimanha atrás astúcias infernais, iguais não há na terra. Nossa força nada faz, estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorro traz, e somos protegidos. Na cruz, Senhor dos altos céus, e ser o próprio Deus, triunfa nas batalhas. Sim, a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos
teu reino. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Obrigado porque nós podemos encontrar a segurança que nós precisamos em Tua presença. O Senhor é o nosso castelo forte. Aleluia. Glória a Deus. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Mesmo assim, eu descanso em teus braços de amor. Pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas com o dia vem o sol. As tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu. Ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos. Segura em minhas mãos, Senhor. Segura em minhas mãos. Existe, Senhor, nos teus filhos, nos teus braços, sustenta cada um com a tua presença, fortalecendo o coração que precisa ser fortalecido, animando o coração que precisa ser animado, direcionando a vida, Senhor, do teu povo, dos teus escolhidos, daquele que clama a ti, daquele que busca em ti, Senhor. Que o Senhor se levante e direcione o coração de cada um
a viver as tuas instruções, rendendo, Senhor, o seu coração em reconhecimento, em gratidão ao Senhor e vivendo uma vida submissa à tua palavra, à tua presença, em nome do Senhor Jesus. Pois o Senhor é aquele que governa acima de todas as coisas. O Senhor é rei nos céus e é rei no coração da tua igreja. E nós declaramos o teu reinado sobre as nossas vidas e sobre todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.
Santo Deus, ó Santo Deus, ó Santo Deus, Santo Senhor Deus, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Boa noite novamente. Boa noite a você também que chegou agora. Nós estamos numa série chamada Memórias. Você faz agora o que se lembrará depois. E nessa série nós estamos acompanhando a vida e a jornada de Neemias. Neemias, ele foi um homem motivado por Deus a retornar a Jerusalém a fim de reconstruir os muros. E lá em Jerusalém ele encarou muitas dificuldades. Ele teve muitos desafios, perigos, ameaças que sempre o cercavam, distrações, tramas, a fim de que parasse a sua obra, conselhos ruins ele recebeu. Embora tudo isso viesse contra ele, ele sobreviveu. E hoje nós vamos aprender um pouco, olhando para a vida dele, observando como ele foi focado, quanto ele foi uma pessoa devota a Deus. Ok? Nós vamos partir de onde o pastor havia parado. Qual é, afinal de contas, a sua obra? E eu gostaria de recordar as três obras que você tem. A primeira é a sua relação com Deus. Essa deve ser a sua principal e mais importante obra. Nutrir o seu relacionamento com Deus, crescer em Deus, conhecer a Deus. Esta é a grande obra dada para todos nós. E a sua também. Mas há também uma segunda obra, a missão cristã. A missão que Deus deu a cada um dos seus filhos e filhas. A missão de realizar pregações, falar da palavra de Deus, em outras palavras. A missão de fazer discípulos e batizar elas no nome de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas há também uma terceira missão. Uma missão que não é a minha e não é de mais ninguém, senão a sua, tão somente a sua. A missão que Deus lhe deu e só você pode realizar com o seu jeito, da maneira como você somente você pode realizar porque Deus te deu os talentos próprios para você realizar essa tarefa. E acontece que Neemias também foi assim. No tempo de Neemias, a história de Neemias, o livro de Neemias, era acompanhada também do livro de Esdras. Os rolos daquele tempo lia-se junto a esse livro, esses dois livros, na verdade, Esdras e Neemias, que vieram a ser separados tempos depois. E no livro de Esdras existem dois grandes líderes que têm destaque nesse livro. O primeiro é Zorobabel. Zorobabel recebeu a incumbência de retornar a Jerusalém a fim de reconstruir o templo que havia sido destruído. Então Zorobabel retorna e reconstrói, ele refaz um templo. E no mesmo livro, no livro de Esdras, Esdras também é um personagem central. E ele, por sua vez, teve como a grande obra realizar a lei, trazer a lei novamente no círculo de Jerusalém, para as pessoas de Jerusalém. Neemias, por outro lado, que é o nosso personagem que temos acompanhado, ele retorna para Jerusalém a fim de reconstruir os muros, trazer um pouco de proteção, de segurança, reconstruir a civilização ali. Então, os três personagens, Zorobabel, Esdras e Neemias, tiveram a sua participação, cada um da sua forma, descobriram justamente a obra específica que Deus tinha para eles. E eu gostaria que você acompanhasse comigo o livro de Neemias, capítulo 6. A gente vai continuar lendo e agora a gente chegou no ápice
da grande história da vida de Neemias, porque Neemias, ele trabalhou muito e agora, enfim, depois de 52 dias, o muro foi refeito. Vamos ler, versículo 15 e 16. A reconstrução dos muros foi concluída no dia 25 do mês de Elul. Foram 52 dias de trabalho. Quando nossos inimigos souberam disso e as nações ao redor viram a obra que fizemos, nossos adversários aterrorizaram-se e perderam a esperança. No fundo, reconheceram que a obra era de Deus. A obra era de Deus. É muito importante a gente perceber, então, em Neemias, que ele ralou muito, trabalhou firme, Deus esteve com ele e ele teve boas memórias para contar. Ele pôde registrar em seu livro as obras e tudo o que ele conseguiu fazer. Então, o que eu gostaria de que a gente pudesse, meditar durante alguns minutos é: o que é preciso ter, o que é preciso fazer para termos boas memórias? O que é preciso realizar para termos boas memórias? O primeiro ponto que eu gostaria de trabalhar dentro dessa perspectiva é a perseverança. Olha, é muito interessante a gente perceber, notar a perseverança na vida de Neemias. Neemias, ele era uma pessoa, um copeiro do rei. Ele tinha uma posição importante no reino lá da Babilônia. Ele subiu lá no reino, ele era uma pessoa trabalhadora que chegou a um ponto que poucas pessoas chegaram num cargo como aquele. Mas Deus havia colocado dentro do coração dele um desejo. Ele descobriu que os muros não estavam derrubados, estavam em pedaços, e aquilo começou a arder em seu coração. Aquilo começou a motivá-lo ao ponto dele dizer: eu preciso voltar para Jerusalém e reconstruir aqueles muros. A perseverança de Neemias então surgiu de uma paixão. Neemias, ele começou a meditar naquilo e a pensar naquilo, e aquilo tomou o seu coração. Ao ponto de que ele pensou, ele meditou, ele fez estratégias, pensou nas formas todas que poderia usar para chegar lá e realizar a sua obra durante 4 meses. Neemias então pensou como deveria falar com o rei, como seria a forma para chegar a realizar essa obra. Neemias então pediu ao rei, e o rei atendeu, não somente atendeu, como também deu a provisão, deu para ele guardas armados para ir até lá, e deu todo o suporte que era preciso. Então, a perseverança de Neemias surge de uma grande paixão, de um grande foco. Neemias, ele não ficou esperando, uma libertação repentina, talvez, o rei ser derrubado e então Jerusalém agora está livre, eu vou lá reconstruir. Ele não ficou esperando coisas fáceis para realizar a obra que Deus tinha dado. Ele não ficou esperando que os tempos mudassem para que o seu coração pudesse estar voltado para a obra que ele tinha para fazer. Eu sei que os tempos nossos são difíceis. Eu sei que a pandemia, a crise econômica, as coisas que nos afligem, elas dificultam a nossa perseverança. Porque perseverança, gente, não é simplesmente ter uma ideia que nos empolga muito nesse momento, mas daqui 2 ou 3 meses nós simplesmente esquecermos dela. Perseverança é foco total, é atenção máxima àquilo que Deus nos deu. Se você não tem sido perseverante, eu gostaria de te encorajar. Eu gostaria de te dizer que mesmo as dificuldades que lhe surgem, não são suficientes para acabar com aquilo que Deus te deu. Eu gostaria que você lembrasse daquilo que Deus te incumbiu de fazer, aquilo que arde no seu coração. Porque perseverança requer uma coisa. É importante que a gente saiba que para termos perseverança, nós teremos sim perseguições e dificuldades. Porque a perseverança surge no meio dessas coisas. A perseverança surge no meio das mais difíceis situações que nós vivemos. O nosso tempo requer perseverança.
você que é professor, você que é advogado, você que faz qualquer outra coisa para a sociedade, eu digo para você, esse tempo pode te afligir, pode te trazer dificuldade, mas para quem é perseverante, esse tempo não vai te parar. Esse tempo não vai tirar de você a obra que Deus te deu, isso não vai tomar o seu grande propósito, não vai tirar de você o plano que Deus tem para a sua vida, se você entender que você deve se esforçar, porque perseverança requer esforço, perseverança requer trabalho, requer foco, requer atenção. Neemias, ele sofreu perseguição de pessoas, ele teve distrações das mais diversas. Talvez em algum momento até mesmo o desânimo pode ter batido em seu coração e o desespero de ver tantos inimigos o cercando, dizendo, se passar uma raposa derruba esse muro. Mas Neemias, ele parou de olhar para as circunstâncias. Ele não ficou simplesmente olhando e dizendo, olha meu Deus, o que será agora de mim? Eu fico olhando tudo, eu acho que eu vou desistir. Eu acho que eu vou largar os tijolos. Eu acho que eu vou largar a argamassa e vou parar com o cimento. Esquecem, vamos parar com o muro. Não. Neemias, ele entendeu. E ele abraçou o seu propósito. Ele disse, eu vou realizar, porque Deus colocou isso no meu coração e eu vou me esforçar, eu vou trabalhar, eu vou suar. E ele, junto com todos os outros construtores, foram até o fim. É interessante perceber que, embora Deus tenha colocado isso no seu coração, ele realizou. Foi Neemias que fez, foi as pessoas que fizeram. Eles trabalharam de dia e de noite, eles se empenharam ao máximo. Hoje, talvez você diga, eu não consigo fazer isso, eu estou em isolamento. Eu digo para você, nós temos outros meios. Para quem é perseverante, sempre há um jeito. Eu sei que é difícil, eu sei que haverá perseguição, mas se esforce, tenha dentro de você um ímpeto por causa da paixão daquilo que Deus te deu, a vocação que Deus te deu. Você já sabe qual é ela? Eu espero que você descubra o quanto antes, para que você persista, para que você ame aquilo que Deus te deu, para que você tenha como o maior objetivo da sua vida chegar no fim dela e dizer, olha meu filho, olha meu neto, eu tenho uma história linda para te contar. Um dia Deus me chamou e eu realizei aquilo que Ele colocou no meu coração. Eu o amei de todo o coração. Eu vivi a missão cristã e olha o tanto de gente que eu já consegui trazer para o reino de Deus. Mas eu também fui um ótimo professor. Eu fui um ótimo pai. Eu fui um ótimo empregado, um ótimo patrão. Eu não sei, você sabe aquilo que Deus tem te dado. Mas eu quero que você não desvincule nada na sua vida. Nada esteja fora daquilo que Deus tem colocado no seu coração. E entenda todas as coisas como espirituais, como que se Deus tivesse dado para você realizar. Se for para cuidar do seu marido, fazer uma comidinha para ele, ou vice-versa, faça de todo o coração como para o Senhor. Se for para abraçar os filhos, beijar a esposa, amar a mãe, seja o que for, faça isso como a sua vocação e seja perseverante em todas as coisas. Haverá dias difíceis, haverá dias de tempestades, dias em que parece que o isolamento nos toma, mas não tema, porque justamente o segundo ponto é muito importante. Porque para termos boas memórias nós precisamos ter a presença de Deus. De fato, Neemias realizou. Neemias, com seus amigos, os seus construtores, colocaram cada pedra daqueles muros. Eles realizaram com esforço, com o suor do rosto deles. Foi com o empenho que cada um deles tiveram, com o foco que eles tiveram, com a mente voltada para aquilo e o coração totalmente queimando por aquilo. Mas, no final de toda a história, os inimigos olharam para aquilo e se aterrorizaram, ficaram assustados, espantados e perderam toda a esperança. E no final de contas, como diz Neemias, no fundo eles sabiam que aquela obra era de Deus. Claro, as pessoas realizaram, mas a obra era de Deus. Deus havia colocado isso no coração de Neemias e Deus deu a ele tanto o querer
quanto realizar. Foi nele e diante da presença de Deus que a gente percebe que aquilo foi possível de se realizar. Aquele propósito se cumpriu de fato. Diante de tantas dificuldades, diante de tantas lutas, Deus foi a força deles. Deus foi o braço forte deles. Deus foi aquele que manteve cada um deles firmes naquele propósito. Mas é interessante, gente, que às vezes a gente confunde as coisas. Às vezes a gente pensa que a presença de Deus quer simplesmente deixa que Deus faça, mas não. A presença de Deus, ela nos motiva, ela nos coloca em ação. A presença de Deus, ela, diferente daquilo que nós pensamos, ela faz com que nós não confiamos mais nas nossas forças, tão somente nelas, mas faz com que nós possamos confiar nele. Então, o que requer disso diante da presença de Deus? Nós não devemos confiar em nós. Nós não devemos confiar, em outras palavras, e ter fé em artifícios humanos. Quando eu digo artifícios humanos, eu digo no nosso jeitinho brasileiro de ser. Quando eu falo sobre artifícios humanos, eu estou dizendo sobre a gente acreditar que somente a força dos nossos braços, então somente o nosso desempenho vai realizar coisas. Quando eu falo sobre artifícios humanos, significa muitas vezes, Deus entende quem eu sou. Deus sabe que agora o momento é difícil. Então, para quê? Para que trabalhar? Para que orar? Quando a gente pensa nos nossos artifícios humanos, nós esquecemos da presença de Deus. A presença de Deus, ela simplesmente ela vai para longe de nós. Deus é como se fosse, talvez em alguns momentos, um amuleto da sorte que nós chamamos para nós como um artifício, como um grande truque. Mas Deus, na verdade, é aquele que está em nós, realizando aquelas obras. Em outras palavras, nós devemos largar de mão de todo tipo de truque e artifício que possa parecer espiritual, mas não ser. E uma delas é a religiosidade vazia, ritos vazios, desprovida de fé de fato em Deus. Ritos que a gente realiza e faz pensando que a presença de Deus está ali. Mas a presença de Deus está em todas as coisas. Está em cultuar a Ele neste momento, ouvindo esse culto, participando desse culto. Está quando nós estamos fazendo qualquer outra coisa, como construir muros. Sim, a presença de Deus está ali. E somente por causa dela nós conseguimos ser perseverantes até o fim. Não deposite fé em você mesmo, nas suas manias, nas suas grandes saídas de enroscadas. A dificuldade veio, eu vou dar um jeito. Não, confie em Deus. Descanse em Deus. Ele é a força do nosso braço. Ele é a força do nosso coração. Ele é que nos sustenta. E eu gostaria de pensar agora também a respeito de Neemias. A respeito um pouco também de um sentido mais teológico, vamos dizer assim, a respeito desse sermão, a respeito desse texto. Neemias tem como significado conforto de Yahvé. E os nomes bíblicos, eles têm um valor, eles têm um peso, eles trazem também uma mensagem. Neemias concluiu a sua missão. Neemias foi fiel. Neemias foi insistente, persistente. Ele confiou em Deus. Ele teve a sua participação na grande história da Bíblia. Ele faz parte da grande obra de Deus. Ele trouxe um pouco de proteção, um pouco de conforto para Jerusalém. Sim, ele conseguiu trazer aqueles muros, protegendo a todos os habitantes daquela cidade contra o mal que poderia entrar dentro dela. Mas o que restou dos seus muros? De fato, Neemias ele foi e realizou, ele conseguiu, foi bem sucedido por muito tempo. Mas os muros de Jerusalém hoje estão em ruínas novamente. Daqueles muros só restou lamentações. Nós temos muito que aprender com Neemias, porque ele foi um líder muito focado, um líder muito empenhado, muito perseverante, que tinha fé em Deus, que amava Deus, mas ele não era um líder perfeito.
A vida de Neemias, na verdade, lança luz ao grande líder. A liderança dele traz luz ao grande líder. Neemias, na verdade, é simplesmente uma sombra. Ele é um arquétipo da verdade do grande líder Jesus Cristo. E é interessante perceber que depois de um tempo, Jerusalém voltou a pecar. O motivo deles irem ao cativeiro da Babilônia foi porque eles pecaram. E o motivo da cidade ser destruída novamente e os muros estarem em ruínas foi porque o povo pecou novamente. O problema da humanidade é o pecado. Eles estavam exilados na Babilônia e viveram com os babilônicos muito tempo. E agora eles saíram, voltaram para Jerusalém. E agora o templo está lá, a lei está lá, os muros foram reconstruídos. Mas a grande questão é, eles saíram sim da Babilônia, mas será que a Babilônia saiu deles? Sim, eles estavam cercados por muros que os protegiam dos inimigos externos. Mas será que os seus corações estavam blindados contra o mal que habita dentro? Observe algo muito interessante nesse texto. Porque Zorobabel, Esdras e Neemias foram reconstruir uma nova Jerusalém. Eles foram reconstruir um novo templo. Mas lhes faltava o poder. Lhes faltava o poder para mudar as pessoas de dentro para fora. Lhes faltava o poder que somente o Mestre Jesus tem. O templo, naquele tempo, o novo templo, era assim um templo muito legal, mas havia alguns que tinham visto o templo de Salomão, que estavam vivos ainda naquele período, e eles choravam em meio a alguns que riam e cantavam de alegria, e aqueles que choravam diziam: nada se compara, esse templo não se compara com o templo antigo. A lei que Esdras veio estabelecer novamente, porque eles já haviam esquecido há muito tempo, também foi quebrada por muitas vezes. E Esdras teve que até fazer com que os israelitas se divorciassem daqueles que não eram israelitas, porque eles viviam de forma cada vez mais torpe. E os muros que protegiam a cidade contra todos aqueles perigos externos, eles não foram capazes de protegê-los do perigo que habita dentro. Então o templo, a lei e os muros, na verdade, também são sombras. Também são sombras do que haveria de vir. Sombras de uma grande promessa. Sim, promessa. O templo, a lei e os muros encontram o seu fim em Cristo e nas promessas de Yahvé. E eu gostaria que você percebesse o que diz o profeta Ageu a respeito do templo. Ageu, capítulo 2, diz o seguinte: a glória deste novo templo será muito maior, será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. De fato, o templo antigo de Salomão era esplendor, era cheio de esplendor, era esplendoroso, era glorioso, era glamouroso. Este novo templo é muito pequenininho, mas nenhum desses dois templos, na verdade, é o templo da qual Ageu está dizendo. Ageu está dizendo sobre a habitação do Espírito Santo. Nós sabemos que a habitação do Espírito Santo inicialmente iniciou em Cristo. Ele foi a plenitude de todo o Espírito, de Deus, da presença de Deus. Mas Ele também prometeu habitar em meio ao seu povo. Ele prometeu habitar e caminhar no meio do seu povo. Nós, igreja do nosso Senhor Jesus, somos a habitação, o templo do Senhor. Nós somos aqueles da qual Jesus disse: a minha paz eu vos dou. É dentro de nós que Ele estabelece o lugar de paz. É dentro de nós que a glória é muito maior. É dentro da igreja, é dentro do povo de Deus. Agora, a respeito da lei. A lei também é uma promessa. Jeremias, capítulo 31, versículo 33 e 34.
Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o seu Deus, serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. A promessa, então, a respeito da lei não é mais que ela seria imposta a nós. Não seria mais aquela lei que Paulo cita que mata, a letra que mata, mas sim uma lei que é viva, porque o Espírito a vivifica dentro de nós. Uma lei que foi escrita, inserida dentro dos nossos corações, dentro da igreja, mais uma vez. Uma lei que habita entre nós e da qual nós temos prazer em realizar. Uma lei que nós sempre nos recordamos, e tal como diz o Salmo 1, meditamos de dia e de noite e encontramos nela a nossa alegria. É diante dessa lei que nós amamos tanto que a promessa se cumpre dentro de nós, da sua igreja. Mas o que dizer a respeito dos muros? Também é uma promessa. Zacarias, que era contemporâneo a Neemias e Esdras, diz o seguinte no seu livro, no capítulo 2. Jerusalém será habitada como uma cidade sem muros, por causa dos seus muitos habitantes e rebanhos. E eu mesmo serei para ela um muro de fogo ao seu redor, declara o Senhor. E dentro dela eu serei a sua glória. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque venho fazer de você a minha habitação, declara o Senhor. Sim, Neemias ele retorna para Jerusalém e naquele tempo o muro foi importante. Mas na Nova Jerusalém, que o líder Jesus está reconstruindo, que ele está fazendo, e da qual nós todos, sua igreja habitará, ele é um muro de fogo ao seu redor. Ele é aquele que protege e guarda. Como diz a palavra, não dormita o guarda de Israel. O nosso Senhor trabalha e é perseverante. O nosso Senhor, apaixonado por sua missão, abraçou e se esforçou, trabalhou, suou até mesmo sangue por causa dela. Por causa dessa nova Jerusalém, Jesus Cristo trabalhou, ele se empenhou, construiu um templo novo. Sim, ele erigiu um novo templo. Ao mesmo tempo, ele refez a lei, não mais em tábuas, não mais em pedras, mas escrevendo em nossos corações. E isso foi muito difícil. E os muros? Quanto aos muros, ele mesmo estendeu seus braços e recebeu todos os ataques dos inimigos, para que nós pudéssemos nos ser protegidos por ele. Cante e alegre-se, ó cidade de Sião, porque eu venho fazer de você a minha habitação. O Senhor quer habitar conosco. Ele quer ter a presença dele junto com a gente. E somente em Jesus nós podemos fazer isso. Se você entendeu que essa mensagem ela é para você, que essa mensagem ela falou ao seu coração, que você deseja ser mais perseverante, mas não tem conseguido, eu me compadeço de você, porque nós todos estamos propensos a desanimar. Mas eu gostaria de recordar que Jesus, ele fez muito por você, que ele tem um plano para a sua vida. E o plano que ele tem para você, só você pode fazer. O plano que ele tem para a sua vida, só você e mais ninguém pode fazer. Gostaria que você repensasse nisso e abraçasse com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu foco que você tem, ao ponto de você ser perseverante por mais difícil que esteja, por conta do que Jesus tem feito na sua vida. E você dizer, eu quero isso para mim. Eu quero a grande obra, a obra que Deus tem para mim, eu quero abraçar. E eu vou abraçar com toda a força que eu tenho dentro do meu coração. Com todo o entendimento, com todo o meu empenho. E se isso que você deseja,
eu gostaria que você orasse comigo também. Se você ainda deseja que o Senhor venha fazer a habitação dele dentro do seu coração, que o Senhor venha ser o seu Deus e ele faça dentro de você a morada dele, eu convido a você a orar comigo, a você entregar a sua vida a Jesus, a você dizer: Jesus, eu tenho sido tão desanimado, eu tenho abrido mão de coisas, eu começo um curso e paro pela metade, eu não paro em emprego nenhum, eu não consigo orar, mas eu quero, Deus, eu quero ter dentro de mim o propósito que o Senhor tem para a minha vida, eu quero realizar e ter boas memórias para contar no final da minha vida. Se é isso que você deseja, olha comigo nesse instante. Pai, nosso desejo no fundo do coração, Pai, é ser perseverante, Deus. Ser focado, esforçado, amar o Senhor. Em amar o Senhor em primeiro lugar, sim. Esse é o objetivo das nossas vidas, Deus. Nosso objetivo é amar o Senhor com todo o nosso coração, toda a nossa força, todo o nosso entendimento. E nós vamos gastar nossa vida, Deus, nessa obra. Mas também, Deus, queremos gastar nossa vida em fazer discípulos, em pregar as boas novas do Evangelho, a dizer a todas as pessoas, Pai, que não há ninguém como o Senhor. E para que elas possam reconhecer, Deus, que só no Senhor existe a satisfação da nossa alma. Mas, Pai, também queremos abraçar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado como algo que só nós podemos fazer no nosso casamento, a respeito dos nossos filhos, nossos pais, a respeito do nosso trabalho, da qual somente nós temos o nosso cargo ali, fazemos aquelas especificações, Pai, só o Senhor sabe daquilo que o Senhor nos deu. Mas queremos ser fiéis nessas coisas também. Queremos, Deus, te dedicar tudo que nós temos. A nossa vida toda diante do Senhor, diante da Sua presença. E diante da Sua presença nós queremos perseverar, Deus, naquilo que o Senhor tem dado para nós. Perseverar, Deus, na confiança em Ti. Perseverar, Deus, no esforço que nos cabe. E nós Te damos, Pai, sim, todo louvor. E entregamos a Ti as nossas vidas. Nós depositamos diante dos Seus pés, do grande líder Jesus, que perseverou, confiou e deu glórias ao Teu nome. Por meio da Sua obra, nós também queremos, Deus, glorificá-lo. Recebe o nosso coração, recebe a nossa história. Queremos ter boas memórias, Pai. Nos ajuda, no nome do Senhor Jesus. Amém. Pois nele foram criadas todas as coisas dos céus e na terra, sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades. Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia.
foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Sejam tronos, soberania, poderes ou autoridades. Era antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo ele tenha supremacia. Cantemos sim, que já não há mais nada que a ele não pertença, que em tudo existe graça. Cantemos sim, que já não há mais nada que a ele não pertença, em tudo existe graça. Cantemos sim. Oi, estou aqui. Que palavra abençoada o nosso pastor Jonatas trouxe para nós. Eu espero que tenha tocado o teu coração. E eu estou aqui para fazer um último desafio. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, essa mensagem foi para você, para que você entregue. Se você é de Jesus, você tem uma obra para cumprir e precisa abraçar isso quanto antes, nestes tempos mesmo, porque Deus te colocou nesse tempo. Então eu queria convidar você que está entregando o seu coração para Jesus, que entende que Deus tem uma obra na tua vida e que precisa ser realizada e você quer isso, a repetir comigo a oração. E antes de repetir, clicar no botão que está aí, ou então comentar debaixo desse vídeo dizendo: eu estou entregando a minha vida para Jesus. Eu quero que você registre, eu quero que você manifeste isso para marcar como o dia em que você abriu mão dos seus projetos para viver o projeto que Deus tem para você e aceitou a oferta de perdão lá na cruz. Coloca a mão no teu coração, repita comigo assim: Senhor Jesus, eu quero viver os teus sonhos para mim. Eu aceito o que o Senhor fez por mim na cruz para perdoar os meus pecados. Quero abandonar a minha vida antiga e abraçar essa vida nova. Entra no meu coração, perdoa os meus pecados, me dá o teu Espírito Santo para me fortalecer, a fim de que eu consiga realizar essas tuas obras. Eu oro no nome de Jesus. Amém? Eu quero abençoar a tua vida. Jesus Cristo vive em nós, o Espírito Santo dele está dentro do nosso coração e nós, como sua igreja, vamos realizar essa obra. Essa semana vai ser abençoada na sua vida, porque o Espírito Santo está com você para te capacitar, como capacitou Neemias, Zorobabel, Esdras, Jesus Cristo, nós agora. Receba a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai e que o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida agora e até a volta do nosso Mestre. Amém. A gente se vê. Se você deseja dar o seu dízimo ou fazer uma oferta e você está pela plataforma, você pode fazer clicando no botão que está disponível. Caso você esteja pelo Facebook ou pelo YouTube, você pode fazer uma transferência ou um depósito. O banco é Itaú, agência 0670 e a conta corrente 63649, dígito 7. Deus abençoe e uma boa semana.